Pois é, vocês não podem imaginar a alegria e a honra que eu estou tendo agora de conversar com a professora, escritora Conceição Evaristo, escritora, linguista, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em literatura brasileira na PUC, doutorado em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense, professora de diversas universidades brasileiras e até nos Estados Unidos. Professora, boa tarde. É uma alegria que você não pode imaginar de eu estar conversando com você, viu? É uma honra para a gente receber você aqui. Tudo bem, professora? Tudo bem dentro das possibilidades, né? Boa tarde para você, para todo mundo que nos escuta e assiste nesse momento. E vamos tentando, né, fazer da vida um pouquinho melhor. Professora, você foi agraciada há pouco com o título de cidadã da Bahia. Eu acho que a Bahia lhe deve isso e muito mais. Agora, eu também vi aqui um caso, professora, que nós divulgamos bastante, de uma colega sua, professora de filosofia do Colégio Estadual Tales de Azevedo, escola pública, não é escola privada. Recebeu uma intimação policial, veja só o que nós estamos vivendo, por suspeita de ensinar conteúdos de cunho esquerdista e de doutrinação feminista. Foi uma estudante desse colégio que fez essa denúncia porque ela apresentou um livro seu na sala de aula. E aí, Conceição? Pois é, eu ouvi muito, foram assim bastantes comentários. Me parece até que a professora me escreveu. No momento, naquele momento, eu não pronunciei nada, porque seria puxar a brasa para minha sardinha, né? A interpretação poderia ser essa, que eu estaria fazendo uma defesa a meu favor. Ora, o livro Olhos d'Água foi um livro que ganhou o prêmio Jabuti. Então, sem sombra de dúvida, ele passou por uma avaliação, ele passou por uma leitura de pessoas que compreendem, né, que entendem literatura, que leem um texto literário. E fora disso, é um livro que é muito bem aceito, muito bem aceito. É uma das obras minhas que tem uma recepção muito grande. Ora, o texto literário, eu tenho dito assim, eu quero escrever a ficção como se eu estivesse escrevendo a verdade, como se eu estivesse escrevendo a vida. Então, aquele livro, né, os textos, os contos que estão em Olhos d'Água, são contos da vida. É a vida que me inspira a escrever aqueles contos. Inclusive, alguns, por exemplo, de lixão, é um conto que eu escrevo a partir de uma conversa que eu tenho com uma criança. Maria é um conto que eu escrevo a partir de uma escuta dentro do ônibus, escuto duas mulheres conversando, duas mulheres negras conversando. Então, aquele conto ali, ele não tem nada, aquele livro não tem nada além da vida. Agora, é interessante porque as pessoas têm essa dificuldade. Realmente, eu não entendi, nos dias de hoje, uma aluna, que parece que é uma aluna jovem, né, uma aluna que está, então, acompanhando toda a discussão a respeito de tudo, se sentiu tão violentada, né, a ponto de responder isso também com uma violência simbólica, sim, mas é uma violência com a professora. Realmente eu não entendi qual foi a questão da moça com o texto.
Professora, tudo bem? Aqui é Nardelli, é um prazer também falar com a senhora. Eu queria justamente saber sobre isso. Qual seria a sua interpretação com relação a isso? Porque tem várias possibilidades que me ocorrem. Teve um pai de uma aluna também da escola, não sei se foi da mesma escola, se foi de uma outra escola, Vitória Régia, que também usou o seu livro na aula, e ele disse que era um livro que ensinava feminismo e pornografia. Então, eu queria saber de onde vem se há uma capacidade muito rasa de interpretação de texto, se é uma aversão a determinadas causas, se é alguma ideologia política. De onde vem a resistência a esse texto, que é um texto de um livro premiado, como a senhora mesmo falou? De onde é que sai essa dificuldade em lidar com textos que, como a senhora mesma disse, retratam a vida da gente? Nardelli, prazer também estar com você, e antes de tudo eu quero agradecer a condecoração, né, que muito me honra, de cidadã baiana. Então, eu quero agradecer. Eu sempre tive uma recepção muito boa nos lugares, né, nas cidades que eu já estive aí na Bahia. E só espero essa pandemia acabar, porque eu tenho ficado sem coragem de viajar. Só espero a pandemia acabar para eu poder estar aí novamente com vocês. Então, muito obrigada. Bom, eu acho que a dificuldade para ler esse texto é uma mistura de tudo isso. Primeiro, é uma leitura muito rasa do que é a literatura. Acho que a primeira questão é essa, é uma literatura muito rasa do que é a literatura, do que é a minha literatura, que quando eu já falo escrevivência, é uma literatura que vai partir, que tem como fundamento a vivência, não precisa ser a minha vivência particular, mas a vivência das pessoas no entorno. Segundo, é também um posicionamento político, a gente sabe disso também. Algumas posições políticas hoje são posições muito retrógradas, então a gente sabe disso também. E eu ousaria ainda dizer também que é um texto escrito por mulher, isso também, essa autoria de mulher, ela tem um peso, talvez uma autoria masculina, se tivesse uma autoria de homem, se tivesse escrevendo dessa forma, talvez fosse melhor aceito. E também uma autoria de mulher negra, né? Isso também pesa. E há uma dificuldade também das pessoas entenderem que a nossa experiência de vida é uma experiência que serve também como matéria de ficcionalização. A nossa experiência de vida, a nossa vivência, nos dá também essa capacidade de transformar essa vivência em textos ficcionais. Agora, se a pessoa lê como um texto que vai ensinar feminismo, que vai ensinar pornografia e etc. e tal, ora, a televisão está ali aberta, né? E com várias programações, com várias mensagens. Então, vai ser uma pessoa que vai ter que se fechar para o mundo, né? Não vai ler, assim como ela não vai ler determinados textos, provavelmente ela vai estar o dia todo também com a televisão desligada, né? Pedindo que a mensagem televisiva também chegue à sua casa. Então, eu acho que é uma paranoia, sabe? Um desejo de censura, mas um desejo de censura quando a voz parte de determinadas experiências, né? Quando essa voz parte, talvez, se essa voz partisse, ou se esse livro trouxesse experiência de uma classe média, né? Talvez fosse menos questionado, né? Que eu já falei, eu vou fazer poesias, vou falar texto, sim, eu vou dizer sobre a beleza do céu, eu vou dizer sobre as estrelas, eu vou dizer sobre uma mata virgem, mas se tudo tiver muito relacionado ao ser humano, tem que estar agarrado à vida.
Não vou escrever só por diletantismo. Perfeito. Eu concordo com a senhora. E eu fiquei pensando sobre isso também, porque quando a senhora fala, né, é a voz de uma mulher e a voz de uma mulher negra que está falando, que está se posicionando. E aí eu fiz uma conexão com os diversos fatos que a gente tem assistido e se chocado, como a morte de Moise, o congolês, no Rio de Janeiro. E enquanto a maior parte das pessoas se assusta, né, e se choca com a brutalidade, com aquela violência, aquele cidadão dirigente da Fundação Palmares teve a pachorra, vamos dizer assim, que ali foi um vagabundo que morreu por um outro vagabundo mais forte. É tão assustador, professora Conceição, a gente vê que aquilo vem de um homem que dirige a Fundação Palmares, que deveria ser alguém ali que guarda a cultura negra, que guarda o povo preto e a história, né, de parte tão importante do Brasil. A gente fala aqui da Bahia, porque somos uma terra muito negra, mas também alguém que guarda isso, a cultura negra no Brasil, e é justamente este cidadão, uma das poucas vozes que vem falar alguma coisa contra a maioria, né, das pessoas que estão chocadas com aquele fato. O que a senhora acha, né? Bom, do cidadão é até difícil perguntar, mas desse posicionamento justo nesse momento tão sofrido para todo mundo? Olha, eu achei que eu até esqueci o nome dele, aliás, não faço questão de lembrar. Deixa para lá. Nem faço questão de lembrar. Ora, você me faz uma pergunta, várias pessoas já me perguntaram sobre o Sérgio. Em respeito ao Oswaldo de Camargo, que me emociona muito, em respeito ao Oswaldo de Camargo, eu me recuso a falar sobre Sérgio. Eu acho que a gente pode falar de Oswaldo de Camargo, pode falar da militância de Oswaldo de Camargo, da importância de Oswaldo de Camargo no movimento negro, da importância dele como escritor. Recentemente eu acabei de fazer a contracapa do livro dele, Carro de Êxito. Então eu prefiro louvar a figura do pai do que pensar no filho. E louvar também as pessoas que já passaram pela Fundação Palmares, pela presidência da Fundação Palmares. Então, se a gente lembra do professor Miratã de Castro, que é aí baiano, se a gente lembra do poeta Adão Ventura, se a gente lembra do historiador Joel Rufino e outros, né? Então a gente vai ver que esse senhor, né, está lá por um engano do destino, mas quando ele passar, ele não vai deixar nem saudades, ele vai deixar um laço de vergonha atrás dele. Então, vamos esquecer esse moço, porque faz mal para a gente pensar essa última barbaridade, né, que ele falou. Foi bom você citar isso, porque o pai desse cidadão, rapaz, Oswaldo Camargo, um poeta militante do movimento negro, como você falou, uma pessoa importantíssima, que coisa mais triste. Eu estou conversando com a escritora, linguista Conceição Evaristo. Muita gente aqui feliz, se manifestando com a entrevista com você, mandando abraços afetuosos, felizes de te verem. Professora, ultimamente apareceu um debate do racismo reverso. Eu fico assustado quando eu vejo uma coisa dessa, mas assustado como isso, sabe, acaba se propagando, se transforma num debate como se fosse algo real e importante e fundamental. Eu não sei, me dá uma tristeza, um desânimo, sabe, a gente vê pessoas embarcando nesse tipo de canoa. E aí, professora? Eu só quero chamar atenção para uma competência que estão me dando aí na minha biografia. Estão me chamando de linguista. Não, eu não sou. Meus estudos são todos
na área da literatura. Tenho até muita curiosidade de pensar em estudos na área da linguística, mas meus estudos na área da literatura. Mas, então, muito obrigada por essa competência que me conferem, mas eu não tenho essa formação na área de linguística. Bom, quanto ao racismo reverso, né, que gerou realmente uma polêmica muito grande, o que chama atenção também é como que pessoas, são pessoas que, inclusive, conhecem a cultura negra, são pessoas que fizeram muitas vezes as suas carreiras acadêmicas, as suas carreiras de pesquisa dentro da cultura negra, não só dentro da cultura negra, mas estudando, inclusive, a situação política, né? a condição de vida dos negros brasileiros, e aí não sei por que saem com essas falas infelizes. E o que me assusta também é o seguinte, porque dependendo das pessoas que falam, o discurso esse discurso ganha uma audiência muito grande. Então, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente diz. Acho que qualquer pessoa de sã consciência, qualquer pessoa que tenha, inclusive, uma honestidade, ela vai reconhecer essa impossibilidade de um racismo reverso. Eu acho que não precisa nem de ser estudioso da questão. Eu acho que racismo reverso poderia existir se nós, negros, estivéssemos nesses lugares de poder, impedindo a passagem de brancos. Não estamos nesses lugares de poderes. Então, esse racismo reverso não dá para entender. E é interessante que a fala desse senhor aí baiano, desse estudioso baiano, ele tem essa fala também a partir de observação do campo negro-americano. E eu, particularmente, eu nem acho que o negro-americano também tem um racismo reverso. Eu acho que eles mantêm a história americana dos negros americanos difere da história dos negros brasileiros, e acho que eles têm as suas posições pontuais. Eles marcam o espaço de uma forma e nós marcamos nossos espaços de outra forma. Agora, o que me preocupa é justamente porque ganha, né, a fala desse senhor aí, ela ganhou uma repercussão muito grande, e eu não fico tão assustada com a fala desse senhor. Por quê? Porque nós vimos também historiadores, intelectuais brasileiros, artistas brasileiros, que entendiam muito bem da questão negra, ou da cultura negra, né? Tinha até uma participação no que diz, né, a sedução da cultura negra, eram seduzidos pela cultura negra, e não tiveram nenhuma dificuldade de assinarem um manifesto contra as ações afirmativas naquele momento de discussão da instituição das cotas. E que eu saiba, pouquíssimos desses vieram a público para dizer do engano, porque engano todos nós cometemos. É muito fácil você ter um engano intelectual, um engano político. Hoje você pensa de uma forma, amanhã você vai amadurecendo esse pensamento, você faz uma outra escolha. Então, que tenha a honestidade de reconhecer o teu erro. Olha, naquele momento eu fui contra as ações afirmativas, hoje eu já não sou mais.
Eu não vejo essas pessoas vindo a público, porque essas pessoas nos devem uma explicação. Eu não vejo essas pessoas vindo a público para se desculparem, para explicarem por quê. E são pessoas formadoras de opinião, né? São pessoas formadoras de opinião, são intelectuais, são políticos. Então, qual a impressão que me dá? Que intelectualmente ou racionalmente, muitos de nós entendemos a questão do negro, a questão do índio, a questão da mulher, a questão gay, teoricamente. Na hora da prática, na hora que nós precisamos se posicionar, se comprometer com mudanças efetivas para isso, nós não fazemos nada. Temos até um discurso que acaba atrapalhando o aprofundamento ou enganando o que está sendo dito. Por exemplo, uma das coisas que me preocupa muito também é quando alguns brancos falam, e a gente discutindo sobre racismo, ou sobre a escravização dos sujeitos africanos, e alguns brancos falam, mas teve povos africanos que venderam os seus irmãos. Ora, a gente sabe que teve etnias africanas, sim, que estavam comprometidas também com esse processo de exportação dos próprios sujeitos africanos. Só que, pelo que me parece, nem essas etnias tinham muita certeza, né, do que iria acontecer. E mesmo se tivessem, eu acho uma desonestidade muito grande, uma desonestidade intelectual, você negar o racismo ou justificar o racismo por esses parâmetros. É a mesma coisa, você não vai negar o racismo. Para mim, quem fala de um racismo reverso nos culpabiliza, sabe? Querer manter a situação da mesma forma, porque os negros também fazem racismo reverso. Para mim, isso é uma desonestidade intelectual muito grande. Professora, a minha preocupação com isso é o seguinte: eu ouço, primeiro, uma negação muito grande de pessoas que dizem, não, o Brasil não tem racismo. Segundo, nesse momento das cotas serem renovadas, serem reexaminadas, muita gente diz, sou contra cotas, o que é isso? É um absurdo. A cota devia ser para todo mundo pobre. Por que exatamente para os negros? Só um minutinho, por favor, que eu sumi aqui, por que eu não sei? Mas nós estamos te vendo bem aqui, professora. Mas o que eu tenho que fazer aqui para eu ver vocês de novo? Vocês sumiram. Mas você está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Então deixa que a gente vê você, que é uma visão muito mais interessante do que você vê a gente. Viu, professor? Então, o meu receio quanto a essa coisa do racismo reverso vem daí. A negação de que há um racismo. Não, o Brasil é uma sociedade, sabe, de acomodação, de tolerância. Mentira, absolutamente mentiroso. As cotas prejudicam. E terceiro, tem pessoas que dizem isso virou mimimi. Qualquer pessoa toda hora diz, eu sofri um ataque racista, e vai para a imprensa, e vai para a delegacia. Você não está vendo que esse negócio está ficando sem controle nenhum? Então, a minha preocupação, embora eu não dê valor nenhum intelectual a essa conversa, eu acho que realmente é uma coisa que não tem o menor sentido, mas ajuda aquelas pessoas que, se você perguntar, diz, eu não sou racista. Não é. Mas é contra a cota, não, isso é um absurdo. Não, racismo, o sujeito que diz que não tem racismo no Brasil, ele é racista sim, mas não admite. E é isso que eu acho que é muito duro, muito difícil, porque é uma coisa muito entranhada culturalmente nas pessoas. Professora, minha preocupação vem daí, entendeu?
Eu acho, é uma preocupação justa, eu acho que essas falas, elas comprometem todo um processo de luta. Há muito tempo eu tenho dito, às vezes eu ficava até com medo de ser agressiva, que é uma coisa que eu não queria ser, mas eu tenho dito, quem diz que no Brasil não é um país racista, ou é uma pessoa que não está bem, né, que não tem uma capacidade de percepção, ou é uma pessoa extremamente cínica. Entende? Eu acho que há um cinismo aí também, há um cinismo, há uma desonestidade. Quando eu digo cinismo, é nesse sentido mesmo. Eu acho que há uma desonestidade, principalmente das pessoas que estão aí formando opinião. Então, eu acho que esses discursos, eles são discursos perigosos, sim. Há tempos, nós negros viemos lutando, né, de fazer frente a esse discurso. É difícil, porque muitas vezes essas pessoas que estão dizendo esse cinismo, essas pessoas, elas têm um poder de mídia, elas têm um poder de se fazerem ouvir, de se fazerem ler, elas estão em espaço de divulgação do saber, elas estão em espaços políticos importantíssimos, às vezes até dentro de partidos, ainda vou mais, às vezes até dentro de partido de esquerda, mas que têm uma dificuldade para assumirem a luta dos negros, das mulheres, dos indígenas, dos gays, e são pessoas que estão dentro de partidos políticos, às vezes até em lugares proeminentes. Então, a fala dessas pessoas é uma fala, assim, que elas prejudicam a nossa luta, entende? Essas pessoas, elas têm essa competência, sim. Só que vamos continuar falando, eu acho que a gente está nesse campo, nós estamos no campo de uma batalha simbólica, quando você fala alguma coisa que já está na mentalidade das pessoas, né? Então, a mudança de mentalidade é muito difícil, né? Então, está na mentalidade das pessoas, e lutar no campo simbólico é uma luta bem difícil, né? Muito. Professor, olha, muitíssimo obrigado, viu? Você não pode imaginar a alegria que você deu a mim, a todos que aqui estão, e dezenas, centenas de ouvintes que estão mandando abraços, beijos, aplaudindo, lhe elogiando, adorando seus livros, tudo, tudo, tudo. Foi um enorme prazer conversar com você. Muito boa tarde, muito obrigado e seja muito bem-vinda, como sempre, aqui na Bahia e aqui na Rádio Metrópole, professora. Eu que agradeço a receptividade dos baianos, o carinho que tem comigo agora, né? Isso é muito comprovado através desse título que me dão. Muito obrigada mesmo pela acolhida, e brevemente eu quero estar em loco, em solo baiano, para agradecer vocês. Obrigada, Mário. Obrigada Olha o nome agora. Nardelli. Nardelli, perdão. Imagina. Nardelli. Obrigada, muito obrigada a todas as pessoas que nos ouviram. Uma boa tarde.